O tema deste vídeo é: você aprendeu errado sobre oração. Nós vamos falar aqui o que é de fato a oração e o que não é oração. Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo aí e eu espero abençoar a tua vida através desse tema. E tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Na verdade vos digo que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Pedi, pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que bate se abre e aquele que busca encontra. Esses e outros versículos são chaves para os pregadores de prosperidade, ou seja, eles usam esses versículos fora do seu contexto para criar um pretexto e assim afirmar que tudo quanto você pedir e desejar e querer, você vai orar e Deus vai te dar. Deus tem que te dar, Deus tem que te alcançar, porque a Bíblia diz que Ele daria. Mas será que é exatamente isto que a Bíblia está falando aqui? Será que esses versículos realmente estão afirmando que é só pedir e Deus vai dar? É só orar e Deus vai entregar? É sobre isso que nós vamos falar. Então fique comigo aí até o finalzinho. Muito cuidado com textos fora de contexto. Eu sempre tenho ensinado aqui que quando você lê um versículo bíblico, você precisa, para entender o assunto, ler 3 versículos antes e 3 versículos depois. Isto, claro, dependendo do livro que você está lendo. Se você for ler, por exemplo, um livro de algum profeta que tem alguma profecia, você vai precisar ler 1 ou 2 capítulos para entender o assunto. Mas infelizmente os pregadores de prosperidade pegam esses versículos, tiram do seu contexto e aí, por exemplo, fazem uma campanha dizendo: olha, nós vamos fazer uma campanha e você vai trazer o teu pedido, você vai fazer o teu voto e Deus vai te conceder. E esse vídeo aqui é muito importante porque, em primeiro lugar, nós vamos falar o que a oração não é. Primeiro, a oração não é simplesmente pedir. Como eu disse, infelizmente, muitos foram ensinados que se você quiser alguma coisa, basta você orar e Deus vai conceder. Mas a oração não é simplesmente eu pedir. E eu não posso também só orar quando eu quero alguma coisa, ou só orar para pedir. A segunda coisa que a oração não é barganha. Muitas pessoas dizem assim: vou fazer uma campanha para que Deus me dê o meu milagre. Eu vou fazer uma campanha, vou fazer uma oração e para que Deus me alcance, quem sabe abra uma porta de emprego, para que Deus, quem sabe, me ajude para que eu possa comprar meu carro, comprar minha casa. Ou seja, é uma troca com Deus. Eu vou orar naquele período para que Deus me dê algo em troca. E muitas pessoas dessas, infelizmente, só vão orar esse tempo onde eles querem alcançar algo de Deus. Mas deixa eu lhe afirmar que a oração não é uma barganha. E a terceira coisa que a oração ela não é para satisfazer o ego da nossa carne. Pois muitas pessoas vão orar ao Senhor para simplesmente cumprir seus propósitos, seus objetivos carnais. É por isso que o apóstolo Tiago diz: pedi e não recebestes, porque pedistes mal, pedistes para gastar em vossos deleites. Oração nunca foi para satisfazer o meu ego. Não, eu vou orar para que os irmãos saibam que eu sou homem de Deus. Pois eu vou determinar e vou profetizar e vai acontecer. Essas pessoas geralmente acham que oração é para satisfazer uma vontade minha, um desejo meu. E na verdade, Deus não recebe esse tipo de oração. É só o diabo sim, o diabo recebe esse tipo de oração. Nós vemos, por exemplo, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo chegou a ele e disse: lança-te daqui do pináculo do templo, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ou seja, o diabo queria que Jesus fizesse um ato exibicionista para mostrar para todos que estavam lá embaixo que realmente ele era filho de Deus. Muitas pessoas dizem: eu vou orar e isso vai acontecer porque eu sou homem de Deus. Muitos têm as suas rixas, suas brigas uns com os outros e depois pensam que vão entrar no seu quarto e fazer a famosa oração de macumbeiro. Deus, pese a mão sobre aquele fulano, pese a mão sobre aquele ciclano. E na verdade são orações de tolos. Deus não vai responder essas orações, porque se Deus responder essas orações é simplesmente para alimentar o meu ego, para eu dizer
dizer, viu, eu sou homem de Deus. E algumas pessoas ainda quando tem briga uns com os outros, por exemplo, se acontece alguma coisa ruim com aquela outra pessoa, ele diz, viu, foi mexer com o homem de Deus, foi mexer na minha unção. Ou seja, são orações que Deus não escuta, que Deus não vai responder. Isso aí é uma pura hipocrisia, porque oração não é para satisfazer o meu ego ou satisfazer as vontades da minha carne. Como você acabou de aprender o que não é oração, vamos então agora dizer o que é de fato oração. A oração, em primeiro lugar, é a nossa intimidade com Deus. Lembra quando Jesus ensinou os discípulos em Mateus 6,6? Primeiro ele dá o alerta dizendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que vão, por exemplo, nas esquinas, nas sinagogas, e levantam as mãos e oram a Deus de uma forma para mostrar para as pessoas. O próprio Jesus disse, eles já estão recebendo o seu galardão. Não que você não deve ir à igreja e orar em voz alta ou orar de pé, não. Ele está dizendo que esses fariseus oram para ser vistos. E a oração, na verdade, é uma intimidade com Deus. Eu posso orar alto na igreja? Posso, mas eu não posso orar só na igreja, eu tenho que orar na minha casa. Em Mateus 6,6 o Senhor disse, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Ninguém precisa saber quanto tempo você ora, mas você precisa saber que você tem que ter um período de oração com Deus, porque esse período é a tua intimidade com Deus. Você quer que Deus se manifeste para você? Você quer ter mais intimidade com Deus? Você quer ler a Bíblia e compreender o que ela está falando ali? Então você precisa ter a tua intimidade com Deus. Nossa intimidade com Deus não pode ser baseada apenas no tempo que você vai ao culto ou no tempo que você está dentro do templo adorando a Deus. Não, porque seria muito pouco. Nós precisamos ter esse hábito de orar a Deus, de tirar um período das nossas vidas para falar com Deus, porque aí vai crescendo a nossa intimidade com Deus. Quando nós começamos a ler sobre Abraão, sobre Elias, sobre Moisés e sobre Enoque, nós vamos ver que esses homens marcaram a história. Abraão, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus e Deus mandou ele ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Deus também pediu para que ele oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício. E você não vê Abraão teimando com Deus ou perguntando por quê, porque eles sabiam exatamente qual era a vontade de Deus. Você vê, por exemplo, Elias, que profetizou a Acabe dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus, de fato, honrou a palavra do profeta Elias. Por quê? Porque Elias tinha intimidade com Deus, ele tinha a comunhão com Deus, ao ponto de ele entender qual era a vontade de Deus. Moisés, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Certo dia ele desceu do monte e ninguém podia olhar para ele porque o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Tudo isso é porque essas pessoas tinham uma comunhão com Deus através das suas orações. É por isso que a Bíblia diz que eles andavam com Deus. Veja, por exemplo, a história de Enoque. Diz o texto que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Ou seja, andar com Deus aqui quer dizer intimidade. Eu não posso querer orar a Deus só porque eu quero alguma coisa. Não. Primeiro, oração é intimidade. Ou seja, eu quero conhecer Deus, eu quero ter a presença de Deus na minha casa, eu quero que Deus abençoe meu trabalho, eu quero que Deus esteja comigo, participando em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ter esse período de intimidade com Deus. Mesmo que ninguém saiba, mas é o meu propósito, eu necessito desse tempo de intimidade. É por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Ele está dizendo que a oração é a respiração da nossa alma. Você quer que teu espírito, tua alma esteja forte? Você precisa ter esse período de oração com Deus, que é o período da tua intimidade com o teu Pai. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através da profecia, de revelação, dos louvores. Deus fala conosco de várias formas, mas existe apenas uma forma de nós falarmos com Deus, que é a nossa oração. E a segunda coisa que a oração é para que nós venhamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Até mesmo na oração do Pai Nosso, em Mateus, o Senhor está dizendo assim, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto nos céus como na terra. Jesus também, quando orava no Getsêmani, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas seja conforme a tua vontade. Oração não é para nós apresentarmos a Deus nossos projetos. Nós aprendemos errado. Não é para nós chegarmos diante de Deus e dizer, Deus, eu escolhi isso aqui, agora o Senhor aprove, agora o Senhor me ajuda. Agora... Não. Oração é para saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos orar a Deus antes de tomar decisões.
Infelizmente, muitas pessoas tomam decisões erradas ou precipitadas e não perguntam a Deus qual é a vontade dele. Depois que tomaram decisões, aí vão pedir para que Deus lhe ajude a consertar aquilo que está errado na sua vida. Quem sabe seja o pior erro que nós cometemos. Se nós servimos a Deus, se nós amamos a Deus, nós temos que entender que Deus tem que participar da minha vida. Eu não posso simplesmente tomar minhas decisões e depois simplesmente as comunicar a Deus. Quando eu consigo entender qual é a vontade de Deus, Deus é responsável pelas nossas vidas. E o terceiro ponto que oração é para que o nome de Deus seja glorificado. O próprio Jesus disse: tudo quando você pedirdes em meu nome ao Pai, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Muitos dizem assim: eu profetizei que Deus ia me dar aquele carro, que Deus ia me dar aquela casa. Deus pode nos dar? É claro que Deus pode nos dar. Mas infelizmente muitas pessoas só querem ter para simplesmente o seu ego ser elevado. Eles não querem ter nada para servir os outros, servir a igreja, servir aos irmãos. Não. Eles querem ter e possuir simplesmente para dizer: olha, eu sou uma pessoa de oração, Deus responde a minha oração, eu orei, Deus fez. São simplesmente orações que são feitas para satisfazer o ego desses pregadores. E eles usam muitas das vezes como a situação de Elias que profetizou. Elias profetizou segundo a minha palavra e não choveu. Mas ninguém leu o contexto. Porque quando Elias profetizou que não haveria chuva, ele também sofreu as consequências. Ou seja, Elias profetizou e ele não foi para o hotel 5 estrelas como vai esses pregadores. Elias profetizou e não ficou comendo camarão ou outro tipo de carne nos restaurantes. Não. A Bíblia diz que quando Elias profetizou, houve uma grande seca, porque foram 3 anos e meio sem chuva. Ele desceu até o ribeiro de Queriate e a Bíblia diz que ali ele foi alimentado pelos corvos e tomou a água do ribeiro. Mas o ribeiro, depois de 3 anos e meio, secou-se também. Ou seja, ele profetizou não para satisfazer a vontade dele. Ele profetizou para fazer a vontade de Deus, para que o Pai, para que Deus fosse glorificado. Até porque Deus queria restaurar a comunhão em Israel. Israel ali estava desviado, adorando a Baal, a Baalins, as Tarotes, a Azera e outros deuses mais, que veio por intermédio tanto de Acabe como também da sua esposa Jezabel. Então Deus queria ser glorificado nesta ocasião. Agora que você já aprendeu o que não é oração e também o que é oração, nós vamos falar sobre as 3 maiores desculpas das pessoas. Por que elas não oram? Tem 3 desculpas que estão no topo de todas elas. Vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Eu não oro porque eu não sinto vontade de orar. Essa é a principal desculpa de muitas pessoas. Porque elas se esquecem e muitas vezes nem lê a Bíblia, nem lê a palavra de Deus. Que Paulo diz que nós temos uma briga constante, carne e espírito. O espírito querendo fazer a vontade de Deus, a carne querendo fazer a vontade da carne. Ou seja, a tua carne nunca vai desejar orar, nunca vai desejar comunhão com Deus, mas o teu espírito precisa. Teu espírito necessita. Ou seja, se você começar hoje a oração, se você fizer um período de oração, você fizer 10 minutos hoje ou 5 minutos hoje, amanhã você vai orar um pouquinho mais. Depois você vai conseguir orar um pouquinho mais. Porque isso é uma prática. Ou seja, nós precisamos sacrificar a nossa carne para que o nosso espírito esteja forte. Então, dificilmente você vai acordar pela manhã e dizer: eu tô com a vontade de orar, eu tô com a vontade de jejuar hoje. Dificilmente, porque a tua carne é propensa ao pecado, é propensa ao erro, vai lutar e querendo fazer as vontades da carne. Mas você precisa resistir à tua carne. Todos os dias você precisa tomar decisões que vai alimentar teu espírito e muitas das vezes enfraquecer a tua carne. É por isso que quando você faz um propósito de oração, na maioria das vezes, ou tanto de oração como de ler a Bíblia, te dá sono, o cansaço chega, começa a doer a cabeça. Sabe o que é isso? Não é o diabo, não é o demônio, não, é a tua carne. Porque você é carne, a carne quer descansar, mas o espírito precisa ser fortalecido. Ou seja, quem vence, carne ou espírito, quem decide, sou eu. Se eu der lá da minha carne, quando eu sinto cansaço ou sono, eu simplesmente não oro e não leio a Bíblia, a minha carne vai vencer sempre. Todas as vezes que você for orar, tua carne já te domina. Mas se você decidir fazer um propósito com Deus, mesmo quando você não tem força, dobra o teu joelho e o teu espírito vai começar a se alimentar de Deus, ele vai se fortalecer cada dia mais. A segunda maior desculpa porque eu não oro é porque muitas das vezes não sobra tempo.
E diante disso, eu tenho que lhe dizer que Deus não quer tua sobra. Se você quer orar a Deus quando sobra tempo, você não vai orar. Você nunca vai ter tempo para orar. Se você, mas eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer e daí no finalzinho eu vou orar. Não, Deus não vai receber. Deus não recebe resto. Deus te dá uma vida abençoada, Deus te dá saúde, Deus te deu uma família abençoada, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma casa, Deus te deu as condições de você sobreviver sobre a face dessa terra. E muitas vezes queremos chegar diante de Deus e dar a Ele o que sobra, quando isso lhe sobra. E oração não é sobra. Se você só ora quando você sobra tempo, meu amigo, você está perdido. E a terceira desculpa que as pessoas mais dão para não orar é dizer assim, eu não sei o que falar. Meu irmão, oração é uma conversa com Deus. Quando você quer conhecer as pessoas, por exemplo, você entra num emprego novo, você não conhece ninguém ali, você começa a conversar com as pessoas e de repente você começa a conhecer as pessoas e elas se tornam teus amigos. A oração com Deus é a mesma maneira. Para que eu conheça qual é a vontade de Deus, eu preciso conversar com Deus. E eu só tenho uma maneira de falar com Deus, é a minha oração. Claro que a gente pode orar de várias maneiras, mas a oração ela é algo particular entre você e Deus. Não se preocupe como muita gente faz aquelas orações que nem a gente entende as palavras que essas pessoas usam, porque elas acham que elas vão impressionar Deus. Ai, Deus é excelso e não sei o quê. Mas na verdade, meu irmão, oração é particular, é você. Deus sabe como você fala. Deus sabe que muitas das vezes a gente comete até erro de português quando a gente fala. Mas Deus não olha para isso. Deus quer ver você orando. Deus quer que você converse do mesmo jeito que você conversa com teus amigos, com tua família. Expressa o que você sente. Oração, nós podemos fazer de várias maneiras. Converse com Ele como conversa com um amigo. Não se esquecendo que Ele é o nosso Senhor, mas Ele quer nos ouvir como um amigo ouve a outro amigo. E não se esqueça que também Deus é nosso Pai. Como um Pai amoroso, Ele quer ouvir nossas orações. Ele não quer nos ouvir só quando eu preciso dEle. Ele não quer simplesmente chegar na nossa vida e nos presentear com aquilo que a gente está pedindo, não. Se Ele é Pai, Ele quer se relacionar com seus filhos. Quando Ele colocou Adão no Jardim do Éden, diz o texto que Ele descia para conversar com Adão. Mas Deus é onipresente. Ele poderia estar no céu e no Éden ao mesmo tempo. Mas Ele descia para conversar com Adão. Sabe o que isso quer dizer? Deus, o nosso Deus, é um Deus de intimidade. Seja grato pelo que Deus tem feito por você. Cultive esses períodos de oração. Você vai se tornar um crente cada vez mais maduro, entendendo qual é a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de se inscrever aí, já deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha e Deus siga vos abençoando.